Olá, meus amigos, eu sou o Vinícius Guidi e hoje venho trazer para vocês o tema, se não for o mais debatido nas religiões, nos ambientes doutrinários, está entre os mais discutidos, com certeza, e o tema é o perdão. Ele, dentro do Evangelho, dentro da doutrina espírita, a gente tem mais concentrado no capítulo 10 e no capítulo 12, Amai aos inimigos. Então, só lembrando, quem quer estar acompanhando as nossas conversas, os nossos bate-papos, se inscreva no canal Vinícius Guidi, para a gente estar sempre divulgando os temas que a gente debate nas palestras aqui da nossa região. E se for possível um dia estar com vocês aí na cidade de vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, curtam, marquem seus amigos e que traga isso um pouco de conforto nesse dia, nessa visualização para vocês. Então o tema de perdão, ele é um tema forte, um tema rotineiro até, e a gente insiste em não praticá-lo, insiste em não compreender, ou até mesmo em compreender ou entender de uma forma muito simples, né? Muito simplista, e dessa forma a gente não absorve, não traz para a nossa rotina. Então, de início, eu gostaria de trazer dois conceitos para vocês. O que seria a palavra perdão? Vem de perdonare, significa desculpar, absolver, evitar, doar além, doar um pouco mais. Dentro de um conceito espírita, da Federação Espírita, segundo o Espiritismo, o perdão é concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimindo para a seção luminosa. Olha que interessante, uma oportunidade de renovação. E ofensa, então anda junto, né? Ofensor e ofendido. O que seria então ofensa? Ofensa significa injúria, agravo, ultraje, afronta, lesão, dano. Causar mal físico, ferir. Ela depende do grau evolutivo tanto do ofendido quanto do ofensor. Há que se considerar ainda a semântica das palavras, pois muitos agravos vêm da má compreensão ou da má interpretação daquilo que se disse. Depende também do estado emotivo, até da situação financeira do nosso estresse. Olha que interessante. Então, a ofensa, quantas variáveis ela tem para ser caracterizada. Então, desde o estado emotivo, do estado evolutivo, da forma como nós interpretamos aquela eventual agressão. Eu acho que o ponto inicial da nossa conversa, da nossa reflexão, é que, independente de todo o contexto que se enquadre, de repente, uma ofensa, uma agressão, aquele desgaste entre duas pessoas ou mais, é que tudo que nós cometemos, que nós praticamos na nossa vida, que nós falamos, é justamente situações que vão ficar armazenadas na nossa consciência. E por isso, ao longo das nossas existências, nós acumulamos e guardamos muito lixo na nossa alma. E aí vai nos trazer muito peso, literalmente falando, e dificuldade para o nosso caminhar. Por quê? Tudo que a gente visualiza, ouve, isso vai ficar registrado na nossa memória. Eu já falei com vocês em outros vídeos, né? No nosso registro automático de memória, que é a memória RAM, que a gente costuma a falar. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, é o evitar acontecer, porque aconteceu, isso vai ficar registrado. O perdão, ele vai ter uma origem psicológica. A gente consegue desenvolver ele, praticar ele ao longo da nossa vida. Já a ofensa, ela tem caráter biológico, ela vai ficar fixado na nossa memória. Então, por isso, a gente já traz uma outra resposta. A gente já tem uma outra resposta para uma dúvida muito comum. Perdoar é esquecer? Não. E não tem nada a ver você querer perdoar com realmente esquecer. O que vai ser esse perdoar, então? É diluir, nós tentarmos fragmentar ao longo do tempo tudo o que a gente sentiu com aquela ofensa. As mágoas, o ressentimento, o ódio, a raiva. Então, nos desapegar daquela carga emocional que foi gerada a partir de uma ofensa. Agora, esquecer, nós não iremos esquecer, até por uma questão
biológica, física, como eu expliquei. Isso estará sempre gravado nos nossos registros de memória. Um exemplo para nós. Então, de repente, uma pessoa, por um acidente cometido intencionalmente ou não por outra pessoa, ela se torna paraplégica. Ela perdoa a pessoa que lhe causou aquilo. Ela vai esquecer daquilo? Então quer dizer que vai passar 20, 30, 50 anos, ela vai esquecer que ela perdeu aquela perna ou se tornou paraplégica por causa daquela pessoa lá atrás? Não. Então a gente não esquece. O que a gente vai fazer ao longo do tempo é saber trabalhar toda essa carga emocional que nós iremos transformar, e é o nosso bate-papo de hoje. Então, outra compreensão que anda, que caminha junto justamente com esses conceitos iniciais, é justamente sobre o conceito de punição. O que é a punição? A punição nada mais é do que uma consumação da vingança. É meio forte, é meio firme a gente falar isso, mas é assim mesmo. Nós temos uma ilusão de burlar a lei divina. Por quê? Punir por punir não tem serventia. A punição, se a gente for seguir a lei mosaica passada para nós lá atrás, olho por olho, dente por dente, e se todos nós levássemos ao pé da letra, né, se nós puníssemos, né, esse eventual ou os eventuais agressores, nós viveríamos hoje num planeta onde todos seriam cegos e banguelas. É uma realidade. Por quê? Todos nós, em função do nosso momento moral e espiritual, estamos passíveis de cometer erros. Nós não somos perfectíveis. Nós estamos num caminho de amadurecimento. Então o processo de punição, ele é mais para nos trazer um conforto de uma certa forma, mas não aliviar ou transformar tudo aquilo, toda aquela carga emocional que nós sofremos em função da ofensa recebida. Então punição, ela tem essa característica meio particular, que realmente ela não sana uma situação, mas nos dá essa sensação de administrar de uma forma mais correta o ódio. Infelizmente é isso. E quais são os princípios básicos que a gente identifica dentro do Código Penal de Vida? A gente elenca em 3 situações, como Kardec nos passou lá atrás. Primeiro deles, o arrependimento. Por que o arrependimento? O arrependimento, ele faz parte do nosso processo educativo, ele faz parte do nosso processo pedagógico. Esse primeiro passo do arrependimento é justamente para nos reeducar perante a atitude efetuada, ou mesmo dentro do nosso contexto, aquilo que a gente fez, aquela ação que nós tomamos, reconhecer o nosso erro. O segundo ponto é a expiação, é você se colocar no lugar do próximo que teve aquela relação de desavença, é você sentir, é você ter compaixão, é você envolver-se para começar a enxergar o porquê aquela pessoa de repente cometeu aquele ato. E a terceira situação, a reparação. O que seria a reparação? Todas as oportunidades que nós reencarnamos são oportunidades de reparação. Reparar para quem? Muito provavelmente para todos aqueles que estão próximos de nós, nossos familiares, nossos amigos, todos aqueles que em um momento ou outro, em uma vida ou outra, nós cometemos determinada ofensa. Então a reparação vai ser justamente a oportunidade de proporcionar para aquela pessoa algo diferente do que foi feito lá atrás. E a bondade divina, e Deus na sua grandeza, na sua magnitude, ele nos dá a oportunidade de vir em um momento distinto, com outra situação psicológica, com outra situação física, porque dentro da sua inteligência ele já previa que se nos colocássemos frente a frente para reparar o erro, logo depois do ato cometido, jamais teríamos condições de fazer isso. Então, de repente, nós fôssemos colocados frente a frente com o assassino do nosso filho, naquele momento ou instantes depois, teríamos como ser reparados por ele de alguma forma? Hipótese alguma, ainda temos a limitação emocional, várias outras limitações que não nos impossibilitariam daquela ação reparatória. Então nós vamos vir em outras vidas, em situações diferentes, com o véu do esquecimento, que a gente costuma falar,
justamente para ter essa oportunidade de reparação. Então Kardec nos traz dentro da sua literatura essas três situações como procedimento, vamos dizer assim, de transformação do perdão: arrependimento, expiação e reparação. Então a reparação vai trazer, assim como as outras situações, um processo de melhoramento, processo de reeducação. Um ponto muito importante, citando novamente Deus com toda a sua grandeza, dentro de um conceito de criação, nós somos co-criadores. Nós, hoje, a partir da nossa existência, nós auxiliamos Deus no processo criativo. Nós também criamos. Então, como nós fazemos parte da máquina, Ele conta conosco. E dentre essa situação de contar conosco, nós seremos essenciais para manter a harmonia e o equilíbrio no nosso planeta, no nosso ambiente. Então, para manter-se uma harmonia, para manter-se o equilíbrio, o perdão, o amor, o respeito ao próximo, ele será essencial. E dentro desse processo de perdão, não iniciaremos esse perdão ao próximo se nós não tivermos o nosso equilíbrio interior, o nosso respeito por nós mesmos. E aí entra a situação do auto-perdão. Por que o auto-perdão? Vivemos num mundo hoje onde a exigência individual ela é muito alta, nós temos que ser perfeitos em todos os aspectos, E em função dessa característica, nós nos flagelamos demais, nós reconhecemos as nossas mazelas, os nossos vícios e deixamos muitas vezes de trabalhá-los para melhorá-los, para saná-los, enfim, de fazer essa transformação dos nossos pontos falhos, das nossas limitações. Nós deixamos de fazer isso e nos autoflagelamos, nos punimos. Então isso traz uma carga emocional muito grande e vivemos num círculo vicioso, atormentador, pode-se até dizer, que trará sempre para nós a culpa e o remorso, nos prejudicando muito, atrasando muito o nosso processo de amadurecimento, o nosso processo de evolução. Então o auto-perdão, ele faz parte do processo de forma até prioritária nessa relação com o próximo. Se nós não estivermos em equilíbrio, muito provavelmente não daremos um passo para frente do relacionamento com o próximo. Joana de Ângeles destaca muito a questão de adversários internos. Antes de nós reconciliarmos com os adversários externos, nós temos que buscar essa reconciliação com os nossos adversários internos, que são eles, os nossos vícios, as nossas mazelas, os nossos defeitos, tudo aquilo que estamos aqui justamente para identificar e trabalhar. A gente tem que sair dessa autocondenação, dessa autopunição. E aí é um efeito cascata. Assim como nós, não perdoando o próximo, não tendo o nosso auto-perdão, vamos cair nas consequências. E quais as consequências? Quais as reações dessa falta de harmonia, dessa falta de equilíbrio? Nosso corpo, ele é todo energia, e 85% das doenças hoje nascem do ódio, nascem da vingança, da falta de perdão. Então, por um processo basicamente natural, físico, nós, num padrão de energia que deixamos de estar, naturalmente nos acoplamos, nos afinizamos com padrões de energias similares àquele. Então todas as vibrações se cruzam, sejam vibrações de amor, vibrações de ódio, vibrações de rancor, ressentimento, todos esses tipos de vibrações. Então, que nós possamos ter essa consciência que, além de todos os reflexos positivos de perdoar e auto-perdoar-se, é nós buscarmos sintonias mais maduras, sintonias mais elevadas, para que auxiliem na nossa rotina, no nosso trabalho do dia a dia. André Luiz, através do livro Ação e Reação, ele traz a seguinte situação: a ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe o quanto tempo exigirá o serviço da reação, indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. Então olha que interessante,
Você pode ter aquela ação, pode até pedir o perdão rapidamente, ou você está praticando o auto-perdão, mas temos que ter a consciência que o reflexo daquela ação inicial ele pode ser enorme. Então a gente tem que ter consciência, lucidez em todos os momentos das nossas atitudes, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente faz. Então acho que é esse o ponto importante quando a gente fala em vibrações, em energias, em forma de conduta. E dentre essas energias emanadas, essas energias mais densas que a gente se prende, destacamos duas. A hostilidade, que ela é uma característica do ofensor, de quem está envolvido nessa relação de ofensa, ou, ao contrário, a energia de autopiedade, de vitimização. Então são duas energias que nos prendem muito ainda essa questão física e deixa de sermos mais espiritual, né? Menos matéria, mais espíritas. Então são energias que não somam dentro da nossa vida, posturas que não somam dentro da nossa vida. E aí vai nos prendendo em ressentimentos, rancor, ódio e naturalmente aquele desejo sempre de vingança que nos alimenta o cólera, que nos alimenta através do orgulho ferido, aquela necessidade de reação, de vingar-se ao próximo, a gente fica preso nesse círculo vicioso que a gente tem debatido. Então, o principal é nós conscientizarmos da nossa atitude, falei lá atrás, arrepender-se, expiar e reparar, mas principalmente para a gente sair daquela sintonia, buscarmos energias mais leves, mais positivas e que nos leve para um caminho de crescimento, um caminho de leveza espiritual. E o perdão, o relacionamento com o próximo, ele é tão importante na nossa ascensão espiritual que Jesus ele nos destaca isso em vários momentos ao longo de sua passagem. E um momento ele fala assim: aquele que não conseguir banir o ódio da sua vida não pode ser considerado filho de Deus. Olha a força da expressão, não pode ser considerado filho de Deus. E tem razão, porque se eu falei há pouco que nós somos co-criadores, criados à imagem e semelhança de Deus, naturalmente o ódio, a raiva, o ressentimento não faz parte da nossa personalidade lá atrás, de origem, da nossa origem espiritual. Então nós temos que trabalhar para reverter isso. Em outro momento, em Mateus, ele fala: antes de oferecerdes a vossa oferenda ao templo, correi e reconciliai-vos com o vosso irmão. Então ele destaca, antes de você criar toda uma situação religiosa, se dizer um homem de fé, rezar 27 Pai Nossos, 32 Ave Marias, se benzer com água, fazer isso, fazer promessa, ir em via sacra, enfim, todos os atos externos que nós criamos, todas essas pompas para psicologicamente nos libertarmos das nossas obrigações interiores, vá lá e reconcilie-se com o seu adversário. Por quê? O propósito maior da vida, segundo Deus, é o amor, é o relacionamento de irmandade com o próximo, antes de qualquer coisa. Então que nós tenhamos essa consciência que Jesus nos chama com muita intensidade para nos transformarmos. E uma coisa interessante, já mais na questão espiritual, essa importância de reconciliar-se com o adversário, porque muitos de nós, até de uma forma sistêmica, a gente pode se dizer assim, acaba se suicidando por dificuldades, por desavenças, ou assassinando o adversário, enfim, N situações onde nós achamos que o desenlace físico cria a libertação dessa dívida espiritual, desse relacionamento com tal pessoa, com o próximo. E então a gente fica enganado, porque o desenlace físico não vai resolver ou não vai eliminar essa carga emocional entre essas duas pessoas, entre esses dois espíritos. O que libertará definitivamente essas pessoas, esse vínculo emocional, é justamente desprender de toda essa energia, desvincular-se daquela ofensa. E como que vai desvincular? Com a prática do perdão em sua plenitude, repetindo: arrependimento, expiação e reparação. Acho que a grande importância do perdão é desvincular-se da ofensa e automaticamente esses espíritos ficam livres, cada um para seguir a sua jornada de uma forma mais equilibrada e mais justa para si mesmo.
E a misericórdia nisso tudo? A misericórdia é a prática justamente desse perdão. Já é o perdão no dia a dia, na rotina, fazendo parte do perfil, da característica daquele espírito. Jesus em Mateus traz também para nós: porque se vos perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha a intensidade, olha a clareza que ele traz sobre o perdão, sobre a nossa postura perante o próximo. E também tem aquela passagem onde ele fala perdoar 70 vezes 7, também temos em Mateus, é 70 vezes 7 a cada ofensa, a cada situação, para nós o tempo todo, para o quê? Dizer para nós que o tempo todo nós temos que perdoar. Ou melhor, o tempo todo nós temos que se colocar no lugar do ofensor, para justamente nós compreendermos aquela atitude, termos a compaixão, termos o entendimento daquela postura e não se sentir ofendido. Então a característica do espírito elevado, dessa grandeza espiritual que nós almejamos todo dia, é justamente compreender a atitude do próximo. E com isso, nós dificilmente ou jamais nos sentiremos ofendidos, assim como Jesus foi um grande exemplo para nós. E o núcleo de restabelecimento, o núcleo da prática dessa misericórdia, de nós trabalharmos todos os dias essas características, vai ser na nossa família, vai ser no nosso núcleo social, vai ser no nosso ambiente de trabalho, vai ser ali onde as divergências serão trabalhadas, serão debatidas, onde, vamos dizer, o nosso diamante bruto vai ser polido no atrito, para justamente nós aprendermos a trabalhar com cada característica, saber respeitar, compreender o próximo, amadurecer enquanto espírito e ter essa grandeza espiritual de perdoar em essência, o desligamento definitivo daquela ofensa, eliminando o rancor, eliminando a mágoa, o ressentimento e todas essas características, aprender a aceitar as pessoas como elas são. Nós vivemos num planeta de coletividade. Se o propósito nosso fosse de individualidade, buscaríamos uma outra solução ou outro ambiente para se viver. Então, se tratando de ambiente coletivo, nós temos que ter relacionamento. O próximo nos auxiliará e nós auxiliaremos o próximo. E por que dentro de todo esse contexto, dessas oportunidades, ainda é difícil a gente nos enquadrar, mesmo os palestrantes falando, as pessoas entendidas falando, os religiosos, enfim, todo ambiente a gente sempre aprende alguma coisa sobre perdão, sobre respeito ao próximo. Por que ainda a gente tem essa dificuldade? O que nos limita? Alguns pontos que eu já citei ao longo do nosso bate-papo. O primeiro deles, a dificuldade de nos colocarmos no lugar do próximo. Essa acho que é a grande chave que nós temos que realmente encontrar para saber como que nós nos colocaremos no lugar do próximo para nos auxiliar